Bom, nada melhor do que um vídeo que começa o nascimento do canal, sugere o nascimento do canal, e num dia chuvoso como hoje tá, falar de morte e suicídio. Bom, o livro que eu quero falar, para quem já viu a estreia do canal, né, o vídeo que eu fiz para explicar um pouquinho do como é que vai ser o canal, já sabe qual livro que é este, que é O Sofrimento do Jovem Werther, esse livro aqui. E ele ali no Kindle, ele foi uns R$3 e é ótimo o livro, tá? Ele é pequeno, tem 130 páginas, mas ele tem uma grandeza enorme que vocês vão entender agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esse vídeo em algumas partes do que eu quero falar do livro. Eu vou falar agora do contexto fora do livro, eu vou explicar um pouco do contexto, fazer um resumo do livro para vocês e vamos lá no decorrer do vídeo, tá? Fora do livro, quem escreve ele é Galter, ou Goethe, e ele está no movimento alemão que se chama Tempestade e Ímpeto, que é um movimento que visa muito essa sensibilidade, visa muito o sentir do homem. E Werther, ele sente muito realmente. A escrita de Galter, ele é muito minuciosa, é muito fantástica, porque ele realmente faz sentir, te faz entender o que Werther está sentindo ali. Sabe? Ele foi escrito no século XVIII, lá no ano mais ou menos... eu acho que ele foi escrito em 1773 e publicado em 74. Galter, ele escreveu ele por 3 meses e ele fala que ele escreveu, terminou o livro e um cara já quis publicar o livro, sabe? E ele trouxe uma repercussão enorme ali na Alemanha e na parte europeia ali. E assim, teve até o efeito Werther, né? Que vários jovens da aristocracia começaram a se suicidar. E tiveram até pontes ali, tipo pontes famosas, que eles iam lá para pular e o livro tentou ser censurado por conta disso, porque causavam as mortes, sabe? E aí, tipo, aí o Galter, ele vem tentar se explicar numa biografia dele, assim, que ele fala, olha, quem viu a minha forma não viu meu conteúdo, sabe? Tipo, pedindo desculpa porque os caras se suicidaram e tal. Mas, olha, falando um pouco da forma do livro aqui agora, é um livro epistolar, né? Um romance epistolar, que no caso, Werther, ele escreve cartas para Guilherme, ou Guilherme. E, assim, ele escreve cartas num teor autobiográfico, né? Que ele, como se fosse um diário, ele vai narrando o que vai acontecendo nos dias ali. Então, os capítulos costumam ser muito curtos, porque tem vezes que... Tem dias que ele só, tipo, faz um bilhete, fala, hoje eu não acordei tão bem, essas paradas assim. Então que nós vemos que ele sempre manda para Guilherme, só que a gente não vê o que Guilherme escreve para ele. E é exatamente Guilherme que ele interrompe o livro, né? Eu vou explicar o porquê ele vai interromper o livro, mas ele interrompe o livro, é ele que organiza as cartas, então tem a teoriazinha assim que ele é surrupiado, né? As paradas que ele escreveu. Então ele que organiza, ele que vai lá e busca os bilhetes quando o Werther não consegue mais enviar. E é isso, esse é a forma do livro, esse é o contexto que estava por fora, um pouquinho para a gente entender, né? Por que o livro é assim. Mas vamos lá. Fazendo um resumo do livro, Werther, ele já tem o sofrimento, né? O livro já fala o sofrimento do jovem Werther. E ele já chega, ele sai de um lugar, sai da casa da mãe dele e tal, dos amigos dele lá. E ele vai para outro lugar, que eu não vou saber pronunciar o nome porque é alemão, mas nesse lugar parece ser um vilarejo, sabe, com até poucas pessoas, o livro tem poucos personagens, mas ele chegando lá, ele começa a amar as pessoas, ele começa a contemplar, sabe, porque ele era um pintor, Werther, ele era um pintor, então ele é muito atingido pelo que vem de fora, para que ele possa reproduzir na arte. E chegando lá, ele tem um período que eles vão para uma festa. E Werther, ele vai acompanhando algumas moças, né? Se eu não me engano é uma senhora e uma moça mesmo. E aí ele vai pra casa de Carlota, porque ele vai meio que pegando as mulheres assim no trem, sabe? Pra acompanhar elas até na festa. E aí a senhora fala, olha, você vai conhecer uma moça muito bonita, mas toma cuidado. Como se fosse antecedendo, como se fosse prevendo o sofrimento do Werther, porque ele realmente vai sofrer por Carlota. E eu creio que vários rapazes já sofreram por ela ser bonita, mas eles não poderem a ter. Porque Werther vai descobrir isso também, que ele se apaixona por Carlota, mas ele descobre que ela é prometida a Albert. E assim,
ele não pode ter ela, porque na Alemanha tinha muito esse rigor, né? Não como italianos, como Romeu e Julieta, né? Mas ele tinha muito esse rigor das coisas certas, e ela é prometida a ele. E aí Werther começa, ele ama ela, só que ele tem essa parada de não poder ter ela, sabe? Então fica nessa coisa de Werther sofrendo por não poder ter ela, dela ser prometida a Albert, mas ele continua visitando a casa dela como se fosse um amigo, mas um amigo que ama a mulher dessa forma, sabe? E aí, as coisas que vão decorrer no livro são, assim, são cotidianas ali, sabe? Do povo do vilarejo, como festas, como... Werther, ele é um cara muito caridoso, ele vai dando esmolas para as pessoas que ele vai conhecendo, que lá tem pessoas muito pobres, sabe? E aqui, só que quando ele descobre que Carlota é prometida a Albert, Albert está fora, né? Albert mora longe, Carlota não tem a mãe mais, ela que cuida dos irmãos dela. E aí Albert chega, e Albert é um cara importante. Eu esqueci a profissão dele, mas ele é um cara importante. Ele sempre está com uma pilha de papéis, como o Werther relata, ele sempre está trabalhando muito. E aí assim, ele vira amigo de Albert, sabe? Como se fosse uma coisa moral, de ser amigo do noivo da mulher que você ama, sabe? Werther é um cara muito moral, ele tipo... Tanto é que quando ele vai conversar com Albert, é uma parada assim, ele vai conduzindo o diálogo, Werther conduz o diálogo, a ponto de Albert ter só uma resposta, e Werther acha isso horrível, ele fala, nossa, como eu fui fazer isso? Mas o contexto de Werther é esse, tá? Werther, ele é um jovem burguês, ele é um pintor, que chega no vilarejo, se apaixona por Carlota, que é prometida a Albert, e ele sofre. E aí, o que acontece? A gente vê uma degradação muito grande de Werther, ou uma ascensão muito grande do sofrimento dele. Porque, assim, é um sofrimento que ele já guarda, sabe? Esse sofrimento parece que não é por causa de Carlota, ou por causa da mulher que ele amava, que morreu, e que ele foi pro vilarejo por conta disso. Mas parece que ele já tem um sofrimento íntimo dentro dele, sabe? E a gente vai ver uma ascensão muito grande desse sofrimento a ponto dele se tornar inoperante, sabe? E eu lembro muito disso de Schopenhauer. Por quê? Schopenhauer, ele faz a teoria da vontade, né? Que tudo é vontade. E Werther, ele tem muita vontade, sabe? Ele tem a vontade de ter Carlota, mas ele não a quer ter, sabe? Tem essa dualidade de querer, mas não querer ter realmente. Ele quer ter esse sentimento de querer ter ela. Mas até Carlota fala, olha, Werther, eu acho que você só me quer ter porque você não pode, sabe? E eu lembrei muito de Schopenhauer porque ele nos fala que o homem, ele não quer as coisas porque ele tem razão para querer, mas ele inventa uma razão porque ele quer as coisas. E Werther, ele é muito assim, sabe? Ele quer ter Carlota, ele é muito sensível, ele sente as coisas no máximo nas coisas, ele é muito apegado à natureza. E aí, nessa ascensão, nessa degradação de Werther, ele começa a se tornar inoperante pelo que ele sente. Então nós vemos um extremo muito interessante aqui. Por quê? Porque, olha, o homem, quando ele é uma máquina, quando ele não sente nada, ele se torna inoperante também. Sabe? Ele se torna incapaz de operar na vida dele, porque o homem sente. Mas nesse contexto aqui, Werther, ele sente demais. E ele se torna inoperante também porque ele sente demais. Então, pelo sentir dele demais, ele sofre demais a ponto de não querer mais pintar, a ponto de não ver mais beleza nas coisas, a ponto de não querer mais comer, a ponto de, sabe, ter essa depressão muito forte em Werther. E é uma coisa que parece que, como eu já disse, que ele já vem com isso, já é uma coisa que tem dentro dele. E aí Werther, ele acaba se matando com um tiro na cabeça, se suicidando com um tiro na cabeça. E eu tive esse spoiler também antes de ler o livro, né? Eu tava lendo já, e eu já tive esse spoiler, mas não deixou em nada de ser interessante. É uma narrativa super interessante, tá? Porque a gente vê essa incapacidade do homem que sente demais, sabe? O homem com essa parada de ser extremo demais, de não sentir, ou ser extremo demais de sentir demais, sabe? E talvez ele não foi tão compreendido na época, ele não foi tão amado, porque o Werther, ele dá uma sensação que não terminou, sabe? Por exemplo, eu faço uma reflexão sobre Romeu e Julieta aqui. Romeu e Julieta, ele foi aplaudido, foi aclamado porque ele teve um fim.
Romeu e Julieta se matam, porque os dois se amam. Mas aqui Werther não, ele se mata sozinho, com um tiro na cabeça, numa casa sozinho, e agoniza por 12 horas, que ele se mata meia-noite e vai morrer só ao meio-dia. Então ele tem essa agonia, porque você vê o livro, você lê o livro, e você não tem esse sentimento de final. Porque Werther se mata, Carlota, ela continua viva, Albert tem toda essa comoção das pessoas não acreditarem, sabe? Mas ele se mata e acabou, só pra ele. E a vida parece que continua, parece que tem alguma coisa pra frente ainda, sabe? E aí Werther, ele não é entendido justamente por essa causa, por não ter fim, por tipo, pareceu que a parada ainda tinha que ter alguma coisa, sabe? E a pistola que Werther se mata, uma curiosidade no livro mesmo, é de Albert, tá? Ele se torna amigo de Albert e tal, e ele pede a pistola pra Albert e Carlota que entrega pro criado dele e ele se mata. Então é isso que eu queria falar de Werther, do poeta Gauthier. É um livro extremamente triste, que você, é um livro que você acaba de ler, você sente o que Werther sente, é um livro que te faz sentir pela escrita genial de Gauthier. E assim, é um livro ótimo, sabe? Esse spoiler não muda em nada, que é um livro maravilhoso, um livro extremamente pequeno, tá? 130 páginas que tem só. E assim, leiam o livro, sabe? Reflitam no livro. Porque você se vê no lugar de Werther, você consegue se imaginar pela escrita de Gauthier, você consegue se imaginar ali no Werther, sabe? Porque é um sofrimento que todos têm. Não fala um sofrimento por amor, que você realmente não sabe o porquê Werther sofre. Se é por amor ou se é pelas coisas da natureza, porque ele não se sente, ele não consegue se integrar na realidade, sabe? Como se ele vivesse numa realidade dele, só dele, sabe? Porque ele sempre está confuso com as coisas da realidade, ele sempre se confunde com as pessoas, vivendo, tendo que se relacionar com as pessoas, então para ele é muito difícil. E Guilherme, que é um amigo dele, né, que isso aqui é um romance epistolar, ele que organiza isso, e ele interrompe justamente na hora que Werther morre, e é uma coisa muito triste, porque parece que é muito real. Porque assim, ele fala, olha, eu não queria que fosse assim, mas eu tive que interromper essas cartas, porque Werther morreu, sabe? Werther, ele se suicidou, e ele que conta como é que foi o suicídio de Werther, ele que vai lá e pega alguns bilhetes que Werther tinha escrito na véspera da sua morte, sabe? Ele que relata os últimos dias, porque Werther morreu, sabe? E é um livro que não realmente te dá essa angústia, porque ele não termina, porque Werther morre e nem termina de escrever, sabe? Werther morre e a gente não sabe o que aconteceu. E vem Guilherme interrompendo o livro para explicar que Werther se matou e explicar os acontecimentos do último dia. Então é um livro maravilhoso, tá? Leiam ele. É um livro que eu acho que poucas pessoas conhecem. Eu estava muito ansioso para poder ler ele e eu vi a promoção do Kindle, não podia perder. Leiam esse livro. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do poeta Gauthier. E assim, é interessante porque nessa versão que eu li, no Kindle tá A Paixão do Jovem Werther, que, vamos convenhar, né, paixões também se condicionam em grandes sofrimentos, tá? Não falo só paixões amorosas por pessoas, mas a paixão em si, o desejo, a vontade, ela se configura em sofrimento sim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi mais uma conversa, uma amostra, né, e uma apresentação do livro que poucas pessoas, creio eu, que conheçam. E essa vai ser a pegada do canal, mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Eu espero que esse projeto ele tenha continuidade. E deixem um like se vocês gostarem, deixem sugestões para as próximas resenhas. E até o próximo vídeo.